Agora tem um recadinho, uma orientação especialmente para os pais que nos acompanham. Você percebe que o seu filho em casa é um pouquinho desatento e às vezes muito agitado? O professor do seu filho já falou com você que o rendimento dele dentro da sala de aula não está como o das outras crianças? Às vezes pode ser só um período mais difícil, alguma dificuldade que a criança esteja enfrentando, algo passageiro. Mas também pode ser, minha amiga, um quadro de transtorno. Por isso que hoje a gente vai falar como especialista no assunto para orientar você. Como é que você em casa pode identificar alguns sinais que servem de alerta e diante da constatação, o que fazer? Para quem pedir socorro e como ajudar essa criança a melhorar a concentração, o próprio desempenho dentro da sala de aula. Então a gente aproveita agora também esse período de férias escolares para os pais conseguirem fazer essa avaliação em casa com os filhos, para o próximo ano escolar ele já conseguir melhorar isso dentro da sala de aula. Hoje conosco mais uma vez aqui no bate-papo, a fonoaudióloga Regina Célia. Tudo bom, Regina? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada eu pela presença também. Regina, explica pra gente um pouquinho então, nós temos conversado, né, inclusive no mês passado a gente teve um bate-papo sobre esses tipos de, às vezes, deficiências e transtornos mais comuns. E às vezes a mãe percebe o filho muito agitado ou muito desatento, não consegue guardar um recado e depois passar a informação. O desempenho na escola não está muito legal e a mãe está desconfiada de que alguma coisa está acontecendo, mas ela não sabe exatamente o que é. Então, como a gente pode ajudar esses pais a, dentro de casa, identificar sinais de alerta para procurar ajuda? Oi, Tati. Isso daí seria um transtorno do processamento auditivo central. É aquela criança que ela fala ouço, mas não compreendo. Então ela ouve, normalmente ela tem uma audição boa, normal, ela ouve todos os sons de fala, de tudo, mas ela não entende. Se distrai com muita facilidade, qualquer coisa é motivo de desatenção, não se interessa muito para as coisas assim, a escrita. Tem algumas trocas, tipo assim, auditivas, tipo, eu vou falar espuma, ela entende escuna. Falo espada, ela entende escada. Entendeu? Algumas troquinhas diferentes que às vezes acaba confundindo as pessoas como uma dislexia, que seria outro tópico, outra patologia, que é um distúrbio de leitura escrita associados a fonemas surdos e sonoros. E esse não, é alguma coisa que ela tem ouvido íntegro, mas as informações não chegam no sistema nervoso central ou chegam atrapalhadas. Entendi. E ela ouve, mas o cérebro não entende aquilo que ela ouviu. A mensagem, exatamente. Então ela acaba assim se desinteressando para as coisas escolares, ela faz tudo pela metade, os pais chamam em casa e ela de repente fala, aham, ou então já vou, e não consegue fixar atenção em mais de uma coisa, principalmente se tem ruídos de fundo. Então, se ela está no local que é muito barulhento, tem ruídos, né? Ela não consegue fixar a atenção naquilo que ela está fazendo. Então, ela pode se ser, distrai com aqueles distrai com barulhos. muita facilidade. Vamos supor, tem um rádio ligado, tem uma TV ligada no outro cômodo. Ela está mais atenta com o quê? Com a TV, o rádio ligado, do que propriamente aquilo que ela está fazendo ou tentando fazer. Por exemplo, uma lição de casa. Ela não vai conseguir desenvolver aquela lição de casa porque ela fica a todo momento prestando atenção naquele ruído. Ela não consegue separar. Não consegue separar uma coisa da outra, ela não consegue reter as informações dadas. Ela lê um texto e ela não consegue explicar o que ela leu. Então, não tem um desfecho. Essa é uma dica importante para ela não tem um início, meio, fim, porque ela não tem, ela é muito desatenciosa. Então, a gente tem que trabalhar com a parte auditiva dela. Fazer o quê? Uma reavaliação do processamento auditivo central. Mas isso, existe tratamento, a gente consegue reverter essa situação? Sem dúvida, tratamentos, e através do tratamento de fonoaudiologia, você consegue reverter essa situação. E aí são exercícios, estímulos que são feitos com essa criança, Regina? Então, a gente trabalha muito assim em reconhecimentos de sons, discriminação de sons. Eu costumo trabalhar com um aparelho que se chama FM,
Não é FM de música, né? Como o povo fala, nossa, FM. AM, Não, FM. tem um codificador e um decodificador. Então, eu fico com um microfone de lapela e o paciente fica com outro dentro de uma caixinha, onde ele ouve aqueles sons para ver como que ele está. E aí, de repente, ele ouve um som mais íntegro. Eu posso falar uma voz bem baixa, quase que sussurrada, ele está me ouvindo super alto. Eu posso sair do ambiente que eu estou, andar assim 10, 20 metros, ele continua ouvindo a minha voz, como se eu estivesse aqui falando no ouvido dele, bem íntegra, bem limpa, tudo. Mas o tratamento a gente dá com várias dicas assim, pode ser vários jogos, como se ele, como o exame que ele fez para detectar isso, porque para a gente ter certeza de como que está isso, se ele tem realmente um comprometimento nesta área, a gente deverá fazer o exame que se chama o processamento auditivo central. Então ele faz o exame de audiometria, normalmente se dá até íntegra, não tem perda de audição, entendeu? Mas para verificar se tem, então faz uma audiometria completa e mais esse exame que é em cabine e tudo para verificar como que está. Os adultos também podem desenvolver esse transtorno ou é só criança? Sem dúvida, adultos e idosos também. Parece que vai acabando com a acuidade auditiva com o passar dos anos, ou às vezes mesmo assim. Por quê? A causa disso pode ser assim, algumas sequelas de otite repetitivas, alergias, então alguma coisa lá de infância que acaba vindo para a idade mais adulta. E a gente consegue fazer um processo assim, mais seletivo quando ele está começando a ser alfabetizado. Entendeu? Porque daí ele está começando a ser alfabetizado e aí começa o quê? Ter trocas, ser desatento, falar, essa criança é preguiçosa, não estuda. Ele não tem vontade mesmo, porque ele não consegue selecionar esses sons. Então, a gente tem que fazer um trabalho, auditivamente falando, para que consiga integrar esses sons através do sistema nervoso central. Esses sons. Exato, exato. Porque não é um problema no ouvido, é um problema do quê? De processamento no sistema nervoso central. Interessante. Gente, eu achei muito legal. A Regina passou para a gente alguns tópicos, eu queria até dividir com vocês, que na verdade são sinais que vocês podem agora observar em alguém de casa, nos filhos. Se vocês perceberem alguns desses sinais, vale a pena prestar atenção, tá? A dificuldade de aprendizagem para ler, para escrever, a troca de letras para falar, ler ou escrever, dificuldade de memória, então se você esquece muito fácil as coisas, a desatenção, distração, então de repente você está aqui conversando e aí você vai lá desligar a panela do fogão, quando você volta, o que a gente estava falando mesmo, sabe, perder? Cansaço rápido quando você está assistindo alguma aula, alguma palestra, alguma entrevista na televisão. Se assistiu ali um pouquinho, você já cansa, você não consegue ficar ali prestando mais atenção. Aí você já se distrai e quer fazer outra coisa. Acaba sendo também um sinal de alerta. Agitação ou muita inquietação, dificuldade para ouvir e prestar atenção em ambientes ruidosos, que nós comentamos aqui. Pedir para repetir ou dizer muitas vezes, o quê? Não entendi. Você faz isso com frequência? Atenção. Parecer não ouvir e entender bem. Então, sempre pedido para a pessoa repetir aí o que ela disse. Demora para escutar ou compreender o que foi dito. Dificuldade em conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, você, de repente, dá aquela embaralhada, fala, ai, Tati, peraí, calma que eu me confundi. Então, vale a pena também você prestar atenção nesses sinais. Dificuldade para localizar de onde algum som está vindo. E eu achei muito interessante também, por exemplo, algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender uma piada. Exatamente, piada de duplo sentido. Entendeu? Que nem tipo assim, a professora fez vista grossa. Então, quer dizer, ela não viu aquilo que estava acontecendo. E a criança não sabe, vista grossa, o que é isso? Né? Então, eles não têm essa interpretação. Tem muita dificuldade para ritmo, então a gente trabalha em ritmo, dá exercícios com apitos, que tipo assim, longo, curto, discriminar quantos apitos deram. Sempre trabalha essas duas orelhas, a direita e a esquerda. Certo.
fala palavras assim, através de duas palavras de uma, são tudo assim, jogos que a gente coloca no computador e consegue fazer com a criança, entendeu? Então, a pessoa fala duas palavras nesse ouvido e uma outra duas palavras nesse ouvido, e ele vai ter que decodificar as duas, entendeu? E é questão de segundo, né? Ficar... tem que ser rápido nas respostas. Entendeu? Então é bem isso. E sempre tem chiado, sempre tem ruído, cachorro latindo, para ele aprender a fazer o quê? Uma análise seletiva dos sons da fala e perceber como que é. E isso tudo, por incrível que pareça, é o que influencia na escola, na hora da alfabetização, na hora de redigir um texto. Às vezes, por exemplo, então, uma sala onde existem muitas crianças agitadas, todo mundo falando, conversando, Muito. ele vai ter mais dificuldade de entender o que o professor está passando, Bastante. porque ele vai se distrair a todo momento. Bastante. Às vezes, vamos supor, se ele senta mais atrás, jamais recomendável. Cai alguma coisa lá na frente, ocorre algum barulhinho, ele já está querendo saber o que era e já não lembra mais o que estava a professora falando ou o que ele estava fazendo. Então, a gente pede sempre para que sente na primeira carteira, não nas laterais, sim na frente. Nas laterais acaba encostando na parede, ficando mais disperso também. Então, na frente para poder prestar mais atenção aos estímulos. E o treinamento é legal, eles adoram, porque é através de sons, de barulhos, né? E até a gente pede para os pais poderem ajudar em casa, quando percebe que a criança tem alguma coisa assim, faz alguns barulhos lá em casa com um sininho, com instrumentos musicais, com chocalhos, alguma coisa assim, de diferentes localizações, para ver se ele fala, ah, agora está no quarto, agora esse barulho está na sala, agora está no quintal, entendeu? Para ele tentar ver o quê? A localização da fonte sonora. Identificar de onde está vindo Da onde o som. está vindo, porque às vezes chama e fala assim, mãe, onde você está? Eu estou te ouvindo, mas não sei onde. Ele não consegue localizar da onde vem aquele som. Então, às vezes brincando, através de instrumentos musicais, panela, o que tiver na frente que possa fazer barulho, Gostei né? desse é um exercício É que uma todos os coisa pais que podem todo fazer mundo em pode casa, fazer, né? exato. Então, pode pegar uma colher e uma panela, né? Bater lá e ver, e aí, onde você está ouvindo? Mais forte, mais fraco. Então, você pode ver a intensidade, entendeu? E aí, identificando esses sinais na criança ou mesmo em outra pessoa da família que você comentou, pode Sem atingir dúvida. qualquer adulto, pessoas de mais Adultos, idade. idosos. Precisa desse acompanhamento de um fonoaudiólogo, alguns exercícios em casa que também vão ajudar esse processo. Sem dúvida. E aí, durante quanto tempo, mais ou menos, esse acompanhamento para a gente conseguir reverter essa situação, mudar o quadro? Olha, se o paciente tivesse pelo menos 2 vezes por semana no consultório, daria para fazer isso em torno, mais ou menos, de 6 meses. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Porque tem pessoa que vai fazer o treinamento em casa e tem uns que deixam, quando eu for lá eu faço. Então, se for uma pessoa que vá, dá atenção, que se for criança, os pais fiquem juntos, realmente faça isso, realmente facilita bastante e minimiza esse nosso tempo. E é um transtorno, então, que a gente consegue reverter. Sem dúvida alguma, é reversível. Mais orientações importantes aí hoje com a fonoaudióloga Regina Célia, a quem a gente agradece mais uma vez a gentileza da presença. Regina, acho que esse ano eu não te encontro mais, então eu queria desejar aí para você boas festas de fim de ano, Feliz Natal, uma ótima passagem de ano e que 2016 lhe traga aí muitas coisas boas, viu? Obrigada, eu também desejo a todos vocês um ano muito de paz, realizações e vitórias. Amém. E nos vemos no ano novo. Com certeza. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Bom fim de semana. Igualmente. Vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta, porque hoje tem muitas dicas, turminha, de moda, de arte, informações imperdíveis. Continue sintonizados.